Além de tentar reduzir as perdas de produção de flores no estado do Rio durante a quarentena, outro desafio foi a segurança dos produtores para lidar com os clientes sem correr risco de contaminação com o novo coronavírus. A partir disso, foi lançada uma campanha com dicas, orientações e cuidados para evitar a Covid-19. Na entrevista a seguir, a analista em transferência tecnológica da Embrapa Solos, Cláudia Delaia, fala sobre a principal proposta desse material. Vamos ver. O governo e as organizações aqui municipais já estavam orientando os produtores, né, os distribuidores, quanto às práticas, né, higiênicas e de prevenção contra o Covid. Mas a gente estava percebendo que a gente precisava ter uma orientação um pouco mais direcionada ao dia a dia do produtor, né? Por mais que a gente tenha todo o cuidado, era uma situação muito diferente para todo mundo. E aí, em função disso, a Embrapa, a Emater, inclusive as organizações aqui da região estavam se mobilizando, sindicatos, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural daqui da região, Associação de Produtores, Mulheres Produtoras, justamente assim, vendo a necessidade de se reorganizarem, de buscar o apoio do Estado também, para que não houvesse uma quebra tão forte, né? Na parte de produção, perda de produção mesmo. Isso independe do segmento, né? A nossa ideia, né, foi justamente assim, ter uma cartilha o mais abrangente possível, né? Porque aqui na região a gente tem não só a parte de hortifruti grangeiros, mas nós temos, por exemplo, a parte de flores, né, que é um outro segmento que também foi muito impactado, para que os produtores soubessem como se portar, por exemplo, no dia a dia para lidar com as pessoas que trabalhavam com eles, na limpeza das ferramentas, né? Quando iria receber produtor, por exemplo, outros produtores ou representantes, que vem uma série de embalagens, e se sabe que para cada tipo de material tem um tempo, né? Para poder realmente ter segurança de manuseio. Vai sair agora, a gente está finalizando justamente uma cartilha mais aprofundada, né? Porque a gente fez um primeiro lançamento que foi divulgado e agora a gente está trabalhando, já finalizando, né? A cartilha propriamente dita, que é mais aprofundada. Uma das questões, quando a gente fez o primeiro fórum pós-isolamento social, em que falamos de agricultura, era que eles falavam sobre que os riscos eram mais baixos porque o produtor, na verdade, já está em isolamento, já existe uma distância. Exato, quando ele está no campo, atuando lá e fazendo o trabalho dele. E que o impacto... A ideia deles também é essa. Exatamente, que o impacto era teoricamente menor. Só que as dúvidas, né, se espalharam e a gente sabe, foi aprendendo ao longo desse caminho, desse processo, o que fazer para se cuidar, né, e se proteger em relação ao novo coronavírus. Adriana, eu queria que você falasse assim, de que forma esse material foi pensado e criado e como é que foi pensada também a adaptação, né, do que precisa ser feito à realidade desses produtores que estavam no campo? Então, a cartilha, ela surgiu pela necessidade que a gente viu dos agricultores se protegerem, por exemplo, usando máscaras, né? Que máscara é um ponto básico para todo mundo, né? Só que o agricultor acha que ele vai ficar, principalmente a agricultora, né? Acha que vai ficar com marca de sol, suor incomoda, e realmente incomoda, né? Então, uma adaptação que a gente fez foi o seguinte: o agricultor ele pode usar máscara somente quando tiver gente externa na propriedade, entendeu? Outra questão importante também é em relação às visitas, né? Eles são extremamente, como é que se diz assim, preocupados em não estender a mão, coisas assim. Então, a gente quis dar uma oportunidade para ele, né? Dizendo para ele que existem outras formas de afeto, né? E a questão de materiais, de insumos e papéis que eles recebem na rua, né? Por exemplo, ele chega com insumo em casa, meio plástico, né? Meio plastificado e tal, aquilo entra na parte de plásticos. E aí, quanto tempo ele tem que deixar isso de quarentena? Pelo menos 3 dias, ou então isso pode ser limpo com álcool gel, álcool líquido 70%, por exemplo, entendeu? E nesse processo, né, de desenho desse conteúdo, desse material, quais foram as principais dúvidas que surgiram, Martinho? Assim, no contexto da conversa com os próprios agricultores, houve assim, um recolhimento também dessas dúvidas, dessas perguntas? O que eles
perguntaram mais sobre essa questão dos cuidados a serem tomados? Veja bem, retomando até a fala inicial sua, que em relação, por exemplo, de fato, antes de responder a sua pergunta, o agricultor, de fato, ele já tem um certo isolamento. Mas existe, no caso, os produtores que vão ao SEASA, que vão à CADEG e podem ser os vetores de transmissão. Então, essa preocupação a gente teve com esses produtores, ou seja, com os produtores que vão aos grandes centros, né? Notadamente Rio de Janeiro, ou pode ser o SEASA Columbandê em Niterói. Então, isso foi uma preocupação muito grande nesse sentido. Agora, com relação às medidas, que foi muito bem feita a cartilha pela Embrapa, um material de primeira, a Secretaria de Estado da Agricultura também fez uma, junto com a Fiocruz. A bem da verdade, os produtores eles não têm tido muita dificuldade em aplicar, não. Na verdade, algumas situações do dia a dia é que eles acabam esquecendo, né? Por exemplo, às vezes eles vão para a zona do comércio, às vezes lá embaixo, chega, tenta, faz o álcool gel, mas às vezes, como a embalagem que a Adriana falou ali, que tem que deixar de lado ou desinfectar, às vezes eles não fazem, porque a correria é muito grande. Embora isso é questão, logicamente, tudo de hábito. É questão do hábito e cada vez mais, igual a gente. A gente, no início, não usava máscara. Hoje, a gente quase que obrigatoriamente já sai automaticamente de máscara. Então, eu tenho para ficar comigo que os produtores também, daqui a um breve espaço de tempo, também isso vai ser automático. Ainda não é. Às vezes esquece a máscara, mas eu não vejo muita dificuldade. É mais mesmo questão de hábito, somente isso. Em relação às ferramentas tecnológicas, né? Já conversando sobre a construção desse material, que provavelmente muita coisa aconteceu ali na interação nos grupos de WhatsApp e outras ferramentas que vocês utilizaram nesse período, queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quais foram as principais ferramentas que vocês viram se desdobrar aí, ou serem úteis no campo e nesse trabalho de articulação entre instituições? Olha só, Geisa, eu vou tomar até a frente da Adriana para falar que existe uma ferramenta que simplesmente eu não tenho nem o que comentar, é fenomenal, chama-se WhatsApp. Fenomenal. Porque todo mundo tem WhatsApp, 99% dos produtores têm. Agora, você imagina, nós também ficamos em quarentena, trabalhando em home office. Você tá aqui, eu estou aqui em casa, esse aqui é o meu home office. E eu consegui atender, por exemplo, mais de 35 produtores só para fazer o florescer emergencial, que foi tração da Secretaria de Estado da Agricultura. Nós tivemos um projeto de R$10 mil, com 2% de juros, e não houve nenhuma... Eu não tive com o produtor. Eu simplesmente fiz tudo por WhatsApp. Ele passava todos os documentos, escritura da propriedade, ITR, CPF, identidade, passava tudo por WhatsApp, eu baixava no WhatsApp Web, montava o processo, montava o projeto e está aí. Ó. Hoje, só no município de Friburgo, nós temos 35 projetos que conseguimos viabilizar sem eu ver o produtor. Logicamente, eu sei que é o produtor, que não é um projeto fictício, é um projeto real, mas não houve necessidade e nem haveria a possibilidade de estarmos juntos. Eu, como de quarentena, o produtor também nos afazeres também reservado, e a gente conseguiu viabilizar. Então, o WhatsApp realmente é a revolução do mundo para mim. Então, é uma ferramenta que você não tem nem como você não considerar isso mais à frente. Agora, todo o processo. Agora, isso também gerou aprendizados para a própria burocracia, né? Você falou aí do processo de recepção dos documentos, conseguir dar encaminhamento e fazer todo o procedimento de forma remota. Eu queria entrar exatamente nesse aprendizado, né? A gente, acho que o setor público está aprendendo, assim como toda a sociedade, a absorver hábitos novos, a se cuidar de forma diferente, a ter algumas outras rotinas que a gente não tinha por falta de necessidade. Mas eu queria justamente abordar nesse meio para o final do programa, né? Quais foram esses aprendizados? O que você acha que a gente sai dessa experiência mais capacitado a fazer? Você acha que vai encurtar esse processo burocrático, por exemplo, para acessar
os programas e projetos? Como é que você está vendo e percebendo? E aí a Adriana depois pode complementar. Como é que vocês estão percebendo, na verdade, esses aprendizados que estão ocorrendo? Eu creio, não, eu acredito fielmente que todos os processos, de todos os segmentos, vou falar da agricultura, que nós estamos falando dela nesse momento, vai encurtar sobremaneira. O tempo que eu demandaria para ir à propriedade, logicamente, algumas vezes eu vou ter que estar presente, mas numa situação dessa, a gente conseguiu viabilizar em mínimo espaço de tempo. O produtor, por sua vez, também se capacitou. Para você ter noção, hoje o produtor consegue tirar pontos GPS pelo WhatsApp, me mandar e eu fazer o mapa da propriedade para entrar no cadastro do Banco do Brasil. Isso em minutos a gente consegue fazer isso. Coisa que não existia. A gente tinha que ir lá com o GPS, marcar, ver a gleba, medir. É uma semana, duas, que às vezes até um mês para fazer o processo todo. Agora não, agora você consegue fazer. Se tiver tudo afinado, e a gente, graças a Deus, aqui, dá uma ressalva aqui ao Banco do Brasil, aqui a gerência aqui do Banco do Brasil de Friburgo, extremamente competente, do Ivan, conseguiu, a gente trabalhando só com o WhatsApp, eu, gerente do banco, os produtores na ponta. A gente teve alguma dificuldade para os produtores que não tinham essa intimidade. Tem produtor ainda que não tem WhatsApp, são poucos, mas tem. Esse demorou mais, porque a gente teve que ir lá pegar, tem um então, mas eu creio que as coisas, os processos vão ser muito mais ágeis, as coisas vão ser muito mais eficazes, mais rápido e com uma melhor presteza. Isso que eu entendo, e os produtores também já estão conscientes, já estão conseguindo fazer isso muito bem. Quem não tinha foi obrigado a ter, né? É o que acelera as consequências e permite desenhar esses novos cenários. Adriana, na tua percepção, assim, quais outros aprendizados também? Como é que você percebe essa coisa do uso da tecnologia no campo? Se houve esse encurtamento aí de distância, né? Do que a gente via antes da pandemia para agora e novo normal, que tomara que logo chegue. Em relação a... Só vou voltar um pouquinho à pergunta anterior, aí dos recursos tecnológicos, incluir, além do WhatsApp, acho que também Instagram, sabe? Por exemplo, as floristas de amparo que tem Instagram, elas fazem lives e tal, eu acho que isso aí também foi um diferencial nesse momento agora da pandemia, entendeu? E em relação ao WhatsApp, sem dúvida nenhuma, né? O WhatsApp é tudo de bom, né? E aí, porque em curto espaço, a gente mesma divulgou essa cartilha toda por WhatsApp para os presidentes da associação, né? Em relação a esse novo mundo, né? Eu acho que o home office veio para ficar para todas as instituições, inclusive ele reduz custos e tudo. Agora, em relação aos agricultores, eu acho que ainda falta muita coisa, porque a inovação é o caminho para a transformação social e econômica, entendeu? Então, a gente precisa inovar muito ainda no campo, entendeu? Não é só ter o WhatsApp, por exemplo, no campo. Não, lógico. E o que é interessante também é justamente a possibilidade que se abriu dos produtores terem a experiência da venda direta, das oportunidades, por exemplo, que o uso de plataformas para ter contato com os consumidores, elas ficaram mais próximas. Então, acho que também tem todo aí um processo que foi experimentado durante esse período que talvez gere aí novas realidades e um passo além, né, da ampliação de mercado. Só complementando o que a Adriana falou, depois do Dia das Mães, do evento do Dia das Mães, veio o Dia dos Namorados. E aí, o que aconteceu? Algumas produtoras, como o pessoal do Amparo, começaram a fazer o quê? Propaganda no Instagram. E elas mesmas já conseguiram vender e entrar em contato direto com os clientes. Então, o Instagram realmente está funcionando maravilhosamente bem como uma ferramenta de mercado, de marketing, e tem funcionado. E cada vez mais eu vejo produtores se especializando, mudando o layout de suas publicações, exatamente mostrando que é o caminho que eles têm que buscar.
Bem, o nosso programa chegou ao fim, mas eu queria muito agradecer vocês por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente e também compartilhado essa experiência. Essa é uma temática que a gente vai retomar também no Fórum de Desenvolvimento do Estado, pensando em alternativas e estratégias para esse pós-pandemia, mas de antemão acho importante a gente estar aqui na TV Alerj, podendo mostrar também que o momento de crise que a gente vive tem permitido a gente vislumbrar possibilidades. E vocês são um relato vivo de que a sociedade ela se movimenta, né? Ela não está parada e tem muita coisa acontecendo e as instituições também têm um papel fundamental nesse processo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esse e outros programas também estão disponíveis em formato podcast. É só acessar sua plataforma preferida e procurar por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. Vai lá, eu fico por aqui e te espero na próxima segunda-feira. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.